Bem-vindos! A live de hoje é com o tema Práticas Informacionais no Ensino Médio Integrado, com o nosso querido Casey Rodrigo. Está boa a imagem, o som? Perfeito, Gerlandi, acredito. Ivone, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando na live, vão chamando os amigos de vocês, tá, gente, para assistir. Eu vou falar um pouquinho sobre o Casey Rodrigo, seu currículo, tá? O Casey Rodrigo, ele possui graduação pela UFMA. Atualmente, ele é bibliotecário do Instituto Federal do Maranhão. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em administração de bibliotecas universitárias da rede pública, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de pessoas, desenvolvimento de produtos e serviços, planejamento estratégico, seleção e produção de fontes de informação e acesso aberto à produção científica. Olá, Patrícia. Olá. Eu vou já chamar o nosso querido Casey Rodrigo, tá bom? Para a gente iniciar a nossa fala. Vamos aqui. Casey Rodrigo. Casey vai aparecer para você. Vamos lá, gente. A live de hoje está muito legal. Carregando a sua imagem, Casey. Oba! Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Consegue me ouvir? Consigo. Legal. Isso. A sua imagem só Esse é tá o corpo, virada. né? Tem que ser assim? Isso, é. Ué, porque o suporte ele não fica desse jeito. Ah, Coloca então vou deitado ter o que ser assim. suporte. Colocar deitado? Peraí, deixa eu ver. Isso. Peraí, deu errado aqui. Deu Eita. ruim. Conseguiu botar em pé, não? Qualquer coisa a gente vira. Bora. Pronto, resolvido. Pronto, é. Olha, qualquer coisa do áudio você pode estar me falando, tá bom? Se tiver ruim o meu aqui. Não, tá ótimo, tá perfeito. Tá ótimo? Beleza. Tá sim. Bem, Casey, eu fiz uma breve apresentação de você, tá bom? Mas ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Então, a Tá gente faz certo. assim, você se apresenta e aí depois a gente marca os 20 minutos para a sua fala, tudo bem? Aí depois da sua fala de 20 minutos, a gente entra nas perguntas, comentários dos espectadores, ok? Tá certo, então. Olá, gente. Meu nome é Casey Rodrigo. Sou bibliotecário aí do IFMA. Atuo aí já tem uns 12 anos já como bibliotecário. O currículo é realmente mais ou menos isso que eu faço mesmo, que eu fiz ao longo da minha experiência, que foi essencialmente profissional. Agora, nos últimos 2 anos, ingressei no mestrado, e agora estou me dedicando um pouquinho mais à parte de pesquisa científica, né? Antes era mais a parte administrativa, gestão, e agora estou me voltando um pouquinho mais para os temas científicos, né, propriamente dito. Mas eu continuo com grande interesse aí na atuação da biblioteca, né? Sou bibliotecário e compro a bandeira da biblioteca sempre. E estou no mestrado escrevendo aí a dissertação, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda está elaborando, ainda está refletindo e pensando, mas a gente já está aí na parte de análise de dados.
e eu vou compartilhar um pouquinho de como é que está o andamento com vocês, né? Eu estou no mestrado em Ciência da Informação da UFMG, né? E o tema da minha pesquisa é o tema da palestra, né? Que são práticas informacionais no ensino médio integrado. Aí eu estou sendo orientado pelo professor Carlos Alberto Ávila Araújo, é também conhecido como Casal, né? Aí ele tem me ajudado aí a desenvolver esse trabalho. Bom, não tem muita coisa para falar, né? Enfim. Então tá bom, fique à vontade. Você vai ter 20 minutos de fala direto. E aí logo depois a gente entra nas perguntas e comentários, tá bom? Tá bom. Pode começar? Pode sim. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aí o convite que foi feito, né, pelo Bíblia Fora da Caixa, elogiar aí a iniciativa, né, de promover aí eventos como esse. Eu acho essas iniciativas interessantes porque promove encontro entre os colegas, entre os parceiros, e eu acho que a ciência é feita essencialmente por pessoas. Então, eu considero que tem uma diferença muito grande entre você ler um texto, um artigo de um colega e ter a oportunidade de falar com essa pessoa, né? Eu acho que são experiências diferentes e que se complementam. Então, eu quero aproveitar e para elogiar nessa iniciativa. E também é importante, nesse momento de pandemia, a gente ter oportunidades, né, de profissionais, por assim dizer, que talvez em outro momento a gente não conseguisse, né, estar aqui juntos, reunidos, interagindo com os colegas aí da área e de diversos locais, né? Bom, mas falando especificamente sobre o tema, práticas informacionais no ensino médio integrado, eu quero falar um pouquinho a respeito de alguns conceitos que são, vamos dizer assim, caros para a minha pesquisa, e boa parte deles está nesse tema, né? Práticas informacionais de alunos no ensino médio integrado. Então, vou começar falando um pouquinho sobre práticas informacionais, porque as práticas informacionais vamos dizer assim, é uma abordagem de pesquisa da área de ciência da informação, né, sub-área estudo de usuários. E a minha pesquisa ela se concentra, então, na abordagem social dos estudos de usuários, né, abordagem social da ciência da informação. E nos estudos de usuários, eu estou utilizando a abordagem de práticas informacionais. Então, a abordagem de práticas informacionais, ela, vamos dizer assim, ela é uma abordagem que busca uma interseção entre os estudos de usuários cognitivos, propriamente dito, né, e considerando os aspectos sociais e ambientais que acabam influenciando o comportamento da pessoa. A gente parte do entendimento, né, que o sujeito, que a pessoa, que o indivíduo, ele não é fruto apenas de um processo cognitivo. Ele não toma decisões ou não constrói o seu entendimento a respeito da realidade apenas a partir do... A gente entende que o sujeito ele é social, ele é historicamente situado e que muitos desses conceitos que ele desenvolve, eles são característicos da sociedade e do tempo em que ele se encontra. Então, por exemplo, imaginar que a pessoa ela escolhe determinada fonte de informação apenas porque ela analisou que aquela fonte de informação é uma fonte de informação pertinente, não seria suficiente. Porque muitas das vezes o motivo pelo qual ela utilizou determinada fonte de informação é devido a um conceito que foi desenvolvido coletivamente e que ela está reproduzindo, como, por exemplo, uma fonte de informação confiável é o periódico tal. Por quê? Porque todos os colegas aqui da área, eles já utilizam esse periódico há muito tempo e chegaram a essa conclusão. Então, a abordagem de práticas informacionais, ela tenta fazer essa análise
né, essa interseção entre as abordagens microsociais e uma abordagem um pouco macrosocial, entre o sujeito e entre a estrutura. A gente busca, então, um pouco de diálogo entre esses dois aspectos. Aí, um outro conceito que eu queria trazer aqui para discutir também é com relação ao conceito de aluno, né? Práticas informacionais de alunos no ensino médio integrado. E aí, para falar sobre esse conceito, eu queria dialogar sobre ele associado com outros conceitos, como, por exemplo, o de sujeito e o de jovem. Quando a gente pensa de alunos de ensino médio, a gente pensa que eles são jovens. Então, jovens pensam como jovens, se comportam como jovens, possuem cabeça de jovem. Eles estão numa fase muito particular da vida. E aí, na teoria da juventude, eles acabam sofrendo influência de um conceito de juventude predominante, no qual a juventude é uma preparação para a vida adulta. Então, a gente coloca um jovem na escola para preparar ele para quando ele estiver na vida adulta, ele conseguir trabalhar, constituir família, ter uma identidade profissional, coisas do tipo. Né? E isso acaba se refletindo algumas vezes em projetos de vida dos jovens. Eles começam a pensar no que eles vão fazer, né, no que eles vão trabalhar, qual vai ser a carreira dele. E a realidade é que, nesse cenário que a gente vive, na sociedade atual que a gente vive, essa questão do projeto de vida está rodeado de incertezas. Então, a juventude ela acaba sendo um período também de incertezas, um período no qual ele está pensando no que vai fazer quando se tornar um adulto daqui a algum tempo, e também no período que ele é jovem e está querendo, então, aproveitar a juventude dele. Esse é um conceito que, automaticamente, quando a gente for discutir, a gente não pode perder de vista essas questões. E aí eu queria trazer um pouquinho a discussão entre o termo de usuários e o termo sujeito. Por quê? Porque o termo usuário é um termo consagrado na literatura de ciência da informação, na literatura de biblioteconomia, um termo muito criticado, porque ele possui as suas limitações com relação ao entendimento de alguns aspectos da realidade. Né? Então, se você pensar no termo usuário, remete àquela pessoa que está utilizando um determinado serviço, um serviço específico. Quando, na realidade, as necessidades de informação existem, independentemente do uso de um serviço específico ou não. E se a gente considerar o usuário apenas aquela pessoa que utiliza um serviço de biblioteca, né, então talvez a gente não consiga compreender, né, a real dimensão do comportamento informacional daquela pessoa. Então a gente entende que o termo sujeito é um termo mais abrangente, né, porque o sujeito ele consegue pegar a pessoa na sua totalidade, não apenas no momento em que ele utiliza um determinado serviço de informação, mas também outros aspectos da vida dele, incluindo a sua inserção num dado momento histórico e social. E aí, por último, eu queria trazer aqui um outro conceito, que é o do ensino médio integrado. Né? Se tem uma coisa que eu tenho observado nos últimos tempos, se tem um nível de ensino, né, que ele é objeto de disputa e que tem uma crise de identidade, se é possível a gente dizer isso, né? Esse nível é o ensino médio, né, considerando educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior, aí pega graduação, pós-graduação. Né? Porque se você for observar, até hoje o ensino médio ele é alvo de disputas ideológicas. Né? Ainda não tem uma identidade 100% consolidada. É tanto que a última reforma que teve na educação, aí no governo Temer, ele quis mexer justamente com o ensino médio. Né? E não é só aqui no Brasil, para falar a verdade, o mundo inteiro se preocupa com a questão do ensino médio.
E aí, quando a gente trata do ensino médio integrado, de certa forma, ele traz essas disputas de uma forma mais explícita do que o ensino médio regular. No ensino médio regular, muitas coisas vão aparecer de forma implícita, de modo que para você conseguir perceber, né, você não vai precisar mais do que um movimento intuitivo, né? Você vai precisar de fazer um movimento teórico um pouco mais complexo, ter um olhar mais lapidado para perceber esses aspectos no ensino médio regular. Ao passo que quando você pensa e começa a desenvolver um ensino médio integrado, todas essas questões elas afloram de maneira natural. E aí eu quero trazer aqui a questão da relação entre o sujeito e o trabalho, né? Existe vamos colocar assim, uma dualidade histórica na educação brasileira, que ela se reflete na separação entre uma formação geral de uma formação técnica, né? Uma formação geral, uma formação humana, uma formação que permite o sujeito se inserir criticamente na sociedade, de uma formação técnica específica para o desenvolvimento de uma profissão, voltada para competências que podem ser transmitidas, ensinadas, medidas, né? Padronizadas, né? Então, ao longo da história da educação no Brasil, né, em diversos momentos há esse conflito, né? Até hoje ele se manifesta de alguma forma. E esse conflito também tem um viés social, no sentido de que muitas das vezes a formação geral ela é voltada para possibilitar, por exemplo, o ingresso na educação superior e para possibilitar que as pessoas ocupem postos de trabalho melhores. Então, por isso, essa formação geral, muitas das vezes, ela é associada para filhos de classes mais privilegiadas, ao passo que a formação técnica voltada para o trabalho é associada ao filho das classes trabalhadoras, né? Ali, mais ou menos, numa divisão social do trabalho. Então, quando você trabalha no ensino médio integrado, essas questões elas afloram. Por quê? Desenvolve o ensino médio junto com o curso técnico, né? Só que no ensino médio integrado não são dois cursos, é apenas um curso só. Seria fácil, por exemplo, eu pegar um aluno e dizer o seguinte: olha, você vai fazer de manhã o ensino médio e à tarde você faz o curso técnico. O ensino médio integrado ele visa superar qualquer barreira que exista entre esse tipo de formação. Parte do entendimento de que o sujeito ele só consegue ser sujeito se ele conseguir se inserir como cidadão dentro da realidade e se ele conseguir um trabalho digno, né, dentro também dessa realidade. Então não dá para separar formação geral de formação técnica, formação humana de formação específica, né? Não dá para você separar uma formação para o trabalho da formação para o sujeito. E esse é o grande desafio do currículo integrado, é como você consegue desenvolver isso. E numa sociedade que essas contradições, elas são evidentes, são aparentes, e que vez por outra, a gente fica se perguntando como é que se consegue desenvolver isso. Então, a gente acha que no ensino médio integrado, esse foi o motivo da gente escolher como objeto de pesquisa, o objeto empírico dos alunos do ensino médio integrado, é justamente tentar perceber ao longo da pesquisa esses movimentos, né, que eles aparecem com maior clareza nesse modelo de currículo escolar. Então, dito isso, esses são alguns conceitos fundamentais aí de práticas informacionais de alunos do ensino médio integrado. Né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre o problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa é como se configuram as práticas informacionais dos alunos do ensino médio integrado. Aí essa palavra, como se configuram, a gente tenta pegar como é que os alunos fazem para estudar hoje, como é que eles usam as fontes de informação, como é que é o comportamento informacional dos alunos.
Porque hoje eles têm à disposição uma série de recursos que não se tinha antigamente. Inclusive, uma aluna chegou e disse, olha, antigamente, para mim estudar, eu precisava do professor. Ou era o professor, ou a pessoa não aprendia. Essa não é uma realidade hoje. Antigamente, né, até as bibliotecas escolares tinham condições mais precárias e até mesmo inexistentes. É verdade que essa realidade ainda perdura até hoje, em boa parte do nosso Brasil, né? Mas a gente já teve algum avanço nesse sentido, e já é possível contar com algumas bibliotecas, contar com algum acervo, através do Programa Nacional Biblioteca na Escola, né? Então, é possível, então, ter acesso à internet, apesar de não ser ainda uma realidade para todos, mas a gente deve reconhecer que está mais fácil do que alguns anos atrás. A instituição que a gente usa os eletrônicos, e da internet é uma realidade. Então, como é que os alunos fazem esse movimento entre necessidade de informação, fontes de informação? Como é que eles fazem uso disso quando estão estudando? Em que momento eles preferem perguntar para um colega, perguntar para o professor? Como é que eles... Não, vou estudar através do livro, eu vou pesquisar na internet. O que eu vou pesquisar na internet? Qual é o site que eu vou utilizar? Então, a gente tenta, ao longo aí uma pesquisa qualitativa, essencialmente qualitativa. A coleta de dados foi feita por meio de entrevista. A sistematização desses dados foi feita por meio da análise de conteúdo, e a análise dos dados está sendo feita aí através da perspectiva de práticas informacionais. Então, aí eu tenho aqui alguns dados preliminares já de sistematização do trabalho, né? A tendência é que o trabalho todo ele tenha 3 grandes categorias, né? E dentro dessas categorias, outras subcategorias de análise. As categorias que nós estamos trabalhando no momento são fontes de informação, biblioteca e comportamento informacional. Então, são algumas das categorias que a gente buscou observar e algumas coisas que emergiram ao longo da análise de dados aí da entrevista. E aí, o que está pronto no momento, vamos dizer assim, pronto em termos de rascunho, é a parte de fontes de informação. Na última semana eu estou trabalhando, né, na análise da categoria bibliotecas e, por último, eu estou deixando aí a parte de comportamento informacional, que eu acho que é um pouquinho mais complicada, né? Então, vai exigir um pouquinho mais de trabalho para fazer esse diálogo, então estou deixando mais para o final, vou adiantando essa outra parte aqui. Mas está sendo a gente tem encontrado resultados bem interessantes. Eu vou falar um pouquinho aqui de algumas coisas que a gente encontrou na categoria fontes de informação. E uma das subcategorias de fontes de informação foi o livro didático, né? O livro didático do PNLD, que o IFMA ele adota a questão do PNLD. O livro didático em si ele já traz uma problemática. Por quê? Porque não existe livro didático para o ensino médio integrado. É a primeira coisa que a gente vai ver. Existe livro didático para o ensino médio geral. E o ensino médio integrado parte de uma integração de conteúdo técnico específico bem interessante. Pelo menos é um dos pressupostos. Os livros didáticos não vão fazer isso. O livro não é um livro didático do PNLD. E aí a gente tem uma consequência imediata também da adoção do livro didático, é que o livro didático ele é adotado a partir de uma realidade nacional, de uma perspectiva nacional.
e a gente precisa trabalhar com uma perspectiva local, de forma contextualizada e de forma interdisciplinar. E o livro didático ele é dividido em caixinhas, né, que são as disciplinas. Então, antes de fazer a pesquisa, a gente já esperava encontrar alguns elementos aí que nos levassem, né, a ver algumas limitações do livro didático no ensino médio integrado. E aí eu vou compartilhar aqui algumas falas que vai nos ajudar a problematizar um pouquinho essa questão dentro do ensino médio integrado. Ó, teve uma aluna de eletromecânica que ela falou o seguinte, falando sobre o livro didático, ela disse, é importante sim, porque a gente faz aquelas atividades que é semelhante a que o professor passa na aula. Mas eu quase nunca, dificilmente eu uso o livro didático para estudar mesmo. Até porque os professores não exigem que a gente traga o livro. Então eu busco mais questões na internet do que no livro mesmo. Até porque na internet eles tiram dúvida em videoaula com aquela questão. E no livro, geralmente, tu tem que buscar saber de onde surgiu aquele valor. Eu priorizo mais a internet para fazer as questões do que o livro didático, às vezes. Então, essa fala aqui é um dos exemplos que nos ajudam a ver como é que o livro didático está sendo utilizado aí pelos alunos, né? A gente percebe que eles fazem uma distinção entre a parte teórica do livro e os exercícios, né? Eles dizem que utilizam o livro didático, às vezes que eles utilizam o livro didático, mais para fazer exercício. Isso quando eles não vão utilizar a internet, porque a diferença é que no livro só dá o resultado final, aí na internet o professor... Imagina você fazer... não é fácil, então eles já estão indo ali, né, direto. No meu tempo a gente tinha que matar a cabeça, né? Era você ficar ali uma tarde inteira olhando para uma questão para tentar descobrir como é que resolve. Hoje em dia o pessoal vai na internet, consulta um vídeo e vê como é que resolve, né? Então, essa foi uma importante constatação, que eles fazem distinção entre a parte teórica do livro e a parte de exercício. Ela falou bem aqui do livro didático, né? Colocou até, de certa forma, numa perspectiva positiva. Agora tem uma outra fala aqui, ele coloca assim numa perspectiva um pouco mais negativa. Ele diz assim, ó, em si o livro didático ele anda meio esquecido, para falar a verdade, porque alguns professores do ensino, que tem o ensino geral, que eles até pegam o livro em questão de atividade. Faz atividade, tal capítulo tem essa atividade. Porque assim, o conteúdo, ele não exige muito que a gente pegue o livro, porque o professor já está falando. A gente vai ter que anotar e ele vai tentar explicar o melhor possível. E a gente vai botar na atividade. Essa fala aqui, de certa forma, ela representa muito do que a gente conseguiu encontrar na pesquisa. De que as aulas dos professores, elas substituem praticamente o livro didático. Né? Eles preferem as anotações que eles fazem dos docentes, né, do que propriamente estudar pelo livro didático, salvo uma ou outra situação. Agora, o que é legal quando a gente começa a observar essas questões é que elas não estão dissociadas, por exemplo, da questão curricular do ensino médio integrado. Por quê? Porque assim, eu queria, antes de passar para essa questão do currículo do ensino médio integrado, aí isso já nos permite, por exemplo, fazer algumas ponderações a respeito do uso do recurso didático principal, né, que é o livro didático da escola, que a parte teórica ela não é usada, ou ela é subutilizada, vamos colocar assim. Sendo que a parte que é mais utilizada do livro didático são os exercícios, suas atividades. Então, talvez uma lista de exercício, nesse contexto, tivesse um efeito similar, né, ao do livro didático. Então, no contexto aí que foi colocado, a gente tem que fazer essa reflexão.
Agora, trazendo a questão curricular do ensino médio integrado, a gente percebeu, então, que o livro didático ele é trabalhado essencialmente na educação geral, né? E aí, quando você vai trabalhar a educação geral no ensino médio integrado, é uma coisa complicada, né? Por quê? Porque muitas das vezes, por exemplo, aquele conteúdo que no ensino médio regular é desenvolvido ao longo de um ano, ele no ensino médio integrado ele é condensado em 6 meses. Então, o professor dá todo o conteúdo de um ano em 6 meses. Como ele consegue fazer isso? Então, até certo ponto é natural, né, que não consiga se seguir 100% do livro didático. Aí, quando você pega, por exemplo, os conteúdos que vão ser trabalhados, eles não necessariamente seguem a ordem cronológica do ensino médio regular. Você pega um aluno de eletrotécnica, ele vai precisar ter a base de elétrica do ensino médio. Só que essa base de elétrica é dada no 3º ano, ele começa a ver no 1º ano. Mas o livro que ele recebeu foi o livro do 1º ano, não foi o livro do 3º ano. Porque somente naquele conteúdo específico foi que ele está trabalhando um conteúdo mais avançado, por assim dizer. Então, tem todas essas particularidades aí do ensino médio, do currículo integrado, que elas acabam interferindo e influenciando no uso da fonte de informação. Tem outras questões aqui também, como a questão do próprio professor, de como ele influencia isso, mas devido ao tempo não vai dar. Eu vou falar agora um pouquinho aqui, só para finalizar. Eu tenho quanto tempo ainda? Já acabou, né? Mas a gente ainda tem mais 30 minutos de live. Tá, vou só finalizar aqui falando sobre redes sociais, que eu achei interessante, eu queria compartilhar uma parte aqui com vocês. Com relação às redes sociais, foi apontado principalmente o uso do Instagram e do WhatsApp. 2 usos bem distintos entre si. Né? Quanto ao conteúdo que os alunos utilizam, estamos falando aqui do processo de ensino-aprendizagem, eles utilizam direto, né, na sua vida social. Mas quando a gente perguntou para eles assim, como é que as redes sociais se inseriam dentro da rotina de estudo, alguns falaram que utilizam bastante as redes sociais, o Instagram, apontando que ele se tornou a principal fonte de informação dentro da rotina de estudo. E aí, a gente percebeu que boa parte das informações que são utilizadas lá são aquele tipo de informação de rápida apropriação, como esquemas, frases, citações, resumos, questões, curiosidades, dicas. Então, o jovem está ali estudando para o Enem, ele quer fazer medicina, se matriculou no cursinho e fica ali o tempo inteiro. Ele se inscreve em canais específicos. Aí o que acontece? O Instagram começa a colocar um monte de conteúdo para ele estudando. E a entrevistada até falou que ela simplesmente não conseguia ela ia para a rede social para se desligar um pouco, mas simplesmente não conseguia se desligar porque ela estava sendo ali bombardeada o tempo todo. Mas aí a gente tem que ponderar também algumas coisas. Quem foi que selecionou esse conteúdo? Quem foi que fez a mediação? Na realidade, boa parte disso é delegado, por exemplo, a algoritmos, né, que baseia-se em uma lógica que é uma lógica distinta da lógica que se trabalha quando a gente desenvolve um currículo escolar. Então, os algoritmos, eles seguem até mesmo a questão da promoção, no qual você paga ali por um determinado conteúdo ser promovido, de modo que esse uso também das redes sociais, a gente precisa fazer uma análise crítica com relação a como isso pode ser trabalhado em conjunto com um currículo escolar que visa a formação de um sujeito crítico e que se insira, né, numa sociedade, né, de maneira tendo condições, né, de trabalhar, enfim, de se inserir plenamente dentro da sua realidade social. Ao passo que o WhatsApp, o uso que a gente detectou do WhatsApp, por exemplo, foi mais para a informação utilitária. É aquela informação que é o lembrete, o aviso da turma,
para organizar um trabalho em grupo, olha, você fala sobre isso, aquilo outro. A gente perguntou, mas você não usava o WhatsApp para tirar dúvida, para estudar ali quando você está estudando? Aí a pessoa dizia assim, só quando batia o desespero, que já estava ali perto da prova, eu não sabia como resolver a questão, batia uma foto, mandava lá e perguntava se alguém sabia me responder. Mas ele não se inseria assim, de fato, na rotina de estudo regular dos alunos. Bom, esses daqui são alguns resultados preliminares, né? Claro que a gente ainda está numa fase aí de amadurecimento e a gente queria deixar aí, trazer isso como exemplo, né, do que a gente está encontrando e são questões que a gente achou interessante. Essa minha fala, eu deixo aberta aí para os questionamentos. Tá certo. Casey, muito obrigada. Eu tô pronunciando corretamente? Tá, é isso mesmo, Casey. Isso. Então, agradeço pela sua participação. Já tem bastante perguntas aqui para você. Eu vou deixar o meu comentário para o final, tá bom? E vou já entrar nas perguntas que os espectadores mandaram para você, ok? Tem uma pergunta da Mariette. Então, qual o termo mais adequado? Seria sujeito? Essa é uma discussão que, vamos dizer assim, que ela está em andamento ainda na área, né? Tem alguns que propõem sujeito informacional, outros propõem interagente. O termo usuário é um termo consagrado, né? Ele ainda é adequado em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Se eu estou fazendo, por exemplo, um estudo de uso do acervo, eu estou estudando o usuário propriamente dito. Mas a gente precisa utilizar e reconhecer que ele tem determinadas limitações. Como, por exemplo, se você for partir para algo além do uso de um sistema específico, aí você já vai começar a encontrar algumas restrições no termo usuário. Mas é um termo ainda válido, é um termo consagrado, é tanto que a área não é estudo de sujeitos informacionais, né? Na ciência da informação é estudo de usuários. Sim. É um termo que ainda é válido, né? A gente só precisa utilizar ele consciente de que em determinados contextos ele possui algumas limitações. Tá certo. Temos uma pergunta do Dr. Marcos Gomes. Ele diz assim: o mediador possui um papel fundamental no processo de desenvolvimento dos sujeitos, uma vez que articula a aproximação. Então, como fica o bibliotecário no processamento técnico? O processamento técnico é uma forma de mediação, né? De certa forma, você está pegando ali uma obra e está produzindo ali uma representação daquele conteúdo da obra e está tentando fazer a partir disso, um sistema que permita o seu usuário, né, se apropriar daquela informação. Então, não dá para dizer que o processamento técnico não seja uma forma de mediação da informação. Não é a única forma, né, que o bibliotecário pode fazer. De fato, se ele ficar limitado apenas às atividades de indexação e catalogação da forma tradicional, aí ele corre o risco de não conseguir realmente atender às necessidades informacionais, à necessidade de informação dos sujeitos aí que estão dentro da instituição que ele trabalha, né? Tá certo. Não sei se respondeu. O Dr. Marcos Gomes tem mais uma pergunta. Ele diz assim: podemos entender as bibliotecas como dispositivos que abrigam relações entre sujeitos em constante troca de informações e crescimento social cognitivo? Como você percebe as potencialidades? Pode repetir de novo aí que... Tá bom, é longa essa. Vamos lá. Podemos entender as bibliotecas como dispositivos que abrigam relações entre sujeitos em constante troca de informação e crescimento social cognitivo?
Como você Como percebe você essas percebe essas potencialidades? potencialidades? Biblioteca como um dispositivo é uma cama que tá pegando pesado, hein? É, a biblioteca, sim, ela tem um potencial muito grande enquanto dispositivo. Afinal de contas, né, você está colocando ali para o sujeito, né, informação que pode, não apenas informação, né, mas você ali, através da sua prestação de serviço, de uma forma geral, você acaba interferindo no processo de ensino-aprendizagem do sujeito. Então é difícil não pensar ou não imaginar que a biblioteca ela não interfira no processo de ensino-aprendizagem, que ela não se insira dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que essa é uma questão pacífica. A biblioteca como instituição, pelo menos no meu ponto de vista, ela sim, ela contribui, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem. A grande questão é a efetividade, o que eu vejo é a efetividade dessa contribuição e a forma como essa contribuição vai se dar. Se vai ser ou não bem sucedido, se vai ser uma contribuição positiva, uma contribuição negativa, isso muito vai depender de como a biblioteca ela contribui para o desenvolvimento do currículo escolar. E o que eu acho interessante nesse processo todo é que a biblioteca ela não pode ser vista como autossuficiente, né? Porque muitos dos fatores aqui que a gente está encontrando, eles não dependem da instituição biblioteca, não dependem da biblioteca enquanto dispositivo. São fatores que fogem, né, dessa capacidade da biblioteca, porque são fatores até mesmo que fogem da escola. Não é apenas da biblioteca, não é uma limitação apenas da biblioteca. A escola inteira ela não tem como controlar alguns fatores. Como, por exemplo, a gente viu um fator aqui que é a política editorial. A política editorial que a gente tem é uma política editorial que ela é voltada para a questão disciplinar da ciência. Como é que você vai trabalhar a interdisciplinaridade? Então, você vai ter que, vamos dizer assim, ir na contramão de uma política editorial que é consagrada, né? Que é a política editorial que é a dominante, por assim dizer. Então, você teria que buscar alternativas para trabalhar de forma interdisciplinar. São questões que não estão relacionadas ao docente, são questões que não estão relacionadas à escola, por assim dizer, elas são externas. Existem questões que é muito do indivíduo. O indivíduo, ele quer, tipo assim, ele não quer fazer um curso técnico, ele quer fazer um curso superior. Então, ele não vai se dedicar às matérias do ensino técnico. Simplesmente, ele faz aquilo dali porque tem que pegar o diploma. Como é que você vai convencer, por exemplo, um usuário a utilizar um acervo mais específico se ele não quer? Então, são alguns fatores, né, que fogem do controle da biblioteca e fogem do controle da escola, mas que a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu acho que há muito do quanto a biblioteca vai conseguir fazer esse processo de mediação passa muito por essas questões aí, a compreensão dessas questões. Tá certo. Temos outra pergunta do Marcos Gomes. Podemos entender as bibliotecas como dispositivos que abrigam relações entre sujeitos em constante troca de informações. Peraí. Eu tô repetindo, perdão. Achei. É a pergunta da Michele Pinto. A palavra sujeito vem do verbo sujeitar. Como você caminha epistemologicamente pela corrente histórico-cultural de sugerir usar o termo interlocutores ao invés de sujeito? É um comentário, perdão. Quer que eu refaça? Você entendeu? Entendi. É uma boa colocação. Confesso que eu nunca parei para pensar sobre isso, mas agora com a sua observação, né, eu vou pesquisar, vou ler um pouquinho mais sobre isso.
Ela também diz que pode te apresentar alguns epistemólogos que ensinam como articular teoria e metodologia científica. Interesse, hein? Vamos lá. Tem outra pergunta do Marcos Gomes. E o que é o conhecimento necessário? Existe isso? Marcão, essa é uma boa pergunta. O que é um conhecimento necessário? Para falar a verdade, quando a gente trabalha um currículo escolar, a gente obrigatoriamente faz uma seleção de conhecimentos. A gente é uma tarefa que não é fácil. Você precisa, dentro de um currículo, selecionar aqueles saberes que são historicamente fundamentais para a inserção do sujeito dentro da sociedade, né? E aí você parte disso de uma perspectiva geral. Ao mesmo tempo, você não pode utilizar isso como uma camisa de força, como se somente aquilo que é válido é aquilo que está lá dentro da academia, né? Ou aquilo que foi selecionado lá por um grupo de pessoas que julgou e avaliou que aquilo ali seria pertinente. Então, o currículo escolar ele deve ser flexível, por isso que ele tem que ser discutido junto com a realidade local, junto com a sua comunidade. Ele não pode ser um currículo fechado. Então, quando você trabalha as diretrizes, né, as diretrizes curriculares, né, parte desse pressuposto, né, de que você tem que dialogar com a sua realidade local. Então, o conhecimento que é necessário, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, de local para local. Né? Não dá para dizer que existe um conhecimento necessário específico. Eu acho que o conhecimento necessário é aquele que a pessoa que a pessoa usa, né, para se inserir dentro da sua realidade de uma forma digna, né, de uma forma enquanto cidadão. Sim, concordo. Bem, vamos lá. Onde foi realizada a pesquisa? Campos Monte Castelo. Pronto. Marcos Gomes que perguntou. Tem muitos comentários. Eu tô procurando primeiro as perguntas, tá bom? Depois a gente entra nos comentários. Tem uma pergunta da Michelle. Quem faz a seleção do conhecimento? Para quem? Por que tais conhecimentos? Que sentido fazem os conhecimentos para o aluno? Quem faz a seleção? Em que sentido? Em que contexto? Porque assim, se a gente for pegar fez a seleção foi